Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para meditarmos juntos na palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender uma lição poderosa para as nossas vidas cristãs, servindo uns aos outros para prevenir os conflitos. Esta mensagem, meus irmãos, ela é essencial para todos nós adultos, que enfrentamos tantos desafios em casa, no trabalho, na igreja e até dentro de nós mesmos, não é verdade? Mas antes de começarmos, vamos orar pedindo direção do Espírito Santo para este momento? Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante da Tua presença nesta hora. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que a Tua palavra encontre lugar em nossa mente e que possamos ser transformados pela verdade do Evangelho. Abençoa cada pessoa que está ouvindo e acompanhando esta mensagem e que a Tua paz reine em cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos à leitura bíblica que fundamenta o nosso devocional de hoje. Ela está escrita na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13, e diz o seguinte: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra tão rica e tão atual. Aleluias! A carta aos Gálatas, meus irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas que estavam sendo influenciadas por ensinos distorcidos. Alguns falsos mestres tentavam impor regras pesadas da lei judaica, como se fosse necessário para a salvação. Paulo escreve para lembrar que em Cristo nós fomos chamados à liberdade, não à escravidão da lei, mas também, meus irmãos, não para a libertinagem, não é verdade? No capítulo 5, Paulo trata do viver no Espírito. Ele mostra que, se estamos em Cristo, não devemos viver segundo os desejos da carne, mas sim segundo o Espírito Santo. E dentro deste contexto, ele nos ensina que a liberdade cristã não deve ser usada como desculpa para o egoísmo, mas como oportunidade para servir o próximo em amor. E é aí que entra o nosso tema de hoje: servir uns aos outros como forma de prevenir os conflitos. Meus irmãos, observe que Paulo não está apenas falando de uma atitude religiosa ou de boas maneiras sociais. Ele está falando de uma chave espiritual para manter a unidade, a paz e a harmonia entre os cristãos. Muitos dos conflitos que enfrentamos, seja em nossa casa, no casamento, no trabalho ou até mesmo na igreja, surgem porque cada um quer defender os seus próprios interesses. O egoísmo é como uma semente que, quando germina, gera discussão, divisão e mágoa. Mas Paulo nos mostra o caminho oposto, o caminho do serviço em amor. Jesus Cristo nos deixou o maior exemplo disso. Ele nos disse lá em Marcos capítulo 10, versos 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que o próprio Filho de Deus escolheu servir. E se ele, sendo Senhor, escolheu servir, quanto mais nós que somos servos. Servir, meus irmãos,
não significa apenas realizar tarefas ou fazer favores. Servir significa colocar o bem do outro acima do nosso orgulho, das nossas preferências e até das nossas vontades. Isso quebra o poder da carne, que só pensa em si mesma, e abre espaço para que o Espírito Santo governe os nossos relacionamentos. Quantas vezes os conflitos poderiam ser evitados se, em vez de insistirmos em estar certo, escolhermos amar e servir? Quantas vezes uma palavra doce, um gesto de cuidado ou uma atitude de humildade já teria apagado um incêndio antes que ele começasse? Servir é um antídoto contra os conflitos, porque quando eu sirvo em amor, eu desarmo a carne, tanto a minha quanto a do outro. Meus irmãos, vamos trazer isso para a nossa vida do dia a dia, em cada situação em que vivemos em nossos dias. Primeiro, vamos no lar, nas nossas casas. Imagine um casal que cada um só pensa em seus próprios direitos. O resultado será briga, ressentimento, distância. Mas quando o marido e a esposa decidem servir um ao outro em amor, o casamento se fortalece. Pequeno gesto, como ajudar nas tarefas de casa, ouvir com atenção, pedir perdão com sinceridade, são serviços que previnem grandes conflitos. O nosso dia a dia lá no trabalho, nas empresas em que estamos trabalhando. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos discussão porque um colega quer se sobressair sobre o outro, ou porque alguém tem inveja da promoção alheia. Mas quando escolhemos servir, ajudando o colega em dificuldade, elogiando ao invés de criticar, sendo generoso ao invés de competitivos, o ambiente de trabalho se torna mais leve e produtivo. Também temos a igreja. Infelizmente, até no corpo de Cristo pode haver conflitos. Às vezes é por causa de cargos, às vezes por opiniões diferentes, ou até por ciúmes espirituais. É impressionante, mas acontece. Mas Paulo nos chama a servir uns aos outros pelo amor. Quando eu entendo que o dom que Deus me deu não é para a minha glória, mas para a edificação do corpo, eu sirvo sem inveja e sem disputa. E isso mantém a unidade na igreja. Também na sociedade, vivemos um mundo cada vez mais individualista, onde cada um busca seus próprios interesses, mas a igreja do Senhor precisa ser diferente. Somos chamados a brilhar como luz no mundo, mostrando que existe um caminho de amor e de serviço. Um gesto simples, um ajudar alguém, um carregar umas compras, visitar um enfermo, ou estender a mão para quem precisa, pode pregar o evangelho de forma prática. Perceba que todas essas situações, o serviço em amor não apenas ajuda o outro, mas também protege o nosso coração de amargura, orgulho e ira. Meus irmãos, quando escolhemos servir, o Espírito Santo se agrada e enche os nossos corações de paz. O fogo do Espírito Santo não habita em corações cheios de contenda, mas em coração que decide amar e obedecer a palavra. Talvez você esteja enfrentando conflitos dentro de casa, talvez esteja vivendo em meio a desentendimentos na família, na empresa ou até mesmo dentro da igreja. O Espírito Santo hoje te chama a dar um passo de fé. Sirva em amor. Não espere que o outro mereça. Sirva porque Cristo já te serviu primeiro, entregando a sua vida
por você lá na cruz do Calvário. A verdadeira liberdade cristã não é fazer o que queremos, mas é ter poder pelo Espírito para fazer o que agrada a Deus. E agradar a Deus é amar e servir. Aleluias! Glórias a Deus por isso. Meu irmão, reflita junto comigo. Feche os olhos, se for possível, e pense. Onde estão os conflitos que têm tirado a sua paz? Pode ser no casamento, pode ser com os filhos, pode ser com o vizinho, pode ser até com um irmão da igreja. O Espírito Santo está te mostrando que, ao invés de alimentar a discórdia, você pode começar a servir. Um telefonema, uma visita, uma palavra de carinho, um ato de humildade. Isso pode ser a chave para restaurar relacionamentos quebrados. Jesus disse em João 13:35, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O nosso testemunho diante do mundo depende da forma como nos tratamos. Portanto, decida hoje, eu vou servir, eu vou amar, eu vou ser um instrumento de paz. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra que nos ensina o caminho da paz. Pedimos perdão pelos momentos em que deixamos o egoísmo dominar nossos corações. Ajuda-nos, Espírito Santo, a servir uns aos outros em amor. Abençoa, Senhor. Abençoa cada família representada neste momento. Abençoa os casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, colegas de trabalho e membros da igreja. Onde houver divisão, derrama o teu amor. Onde houver orgulho, coloca a humildade. Onde houver conflito, estabelece a sua paz. Que o fogo do teu Espírito queima toda raiz de discórdia e que a tua graça nos ensine a viver em comunhão. Em nome de Jesus Cristo, eu libero bênção sobre cada vida que está ouvindo esta mensagem. Bênção de paz, de unidade e de amor. Aleluias! Glórias a Deus, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, foi uma alegria estar com você nesse devocional. Lembre-se, a verdadeira liberdade em Cristo se manifesta quando escolhemos servir uns aos outros em amor. É isso que previne os conflitos e mantém a paz em nossas vidas. Que o Senhor abençoe grandemente a sua casa, a sua família e todos os seus relacionamentos. E já quero te convidar a continuar comigo nesta série de devocionais, onde vamos aprender cada vez mais a viver a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional.